Olá, povo de Deus, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, quarta semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2º livro de Samuel 15, 13, 14, 30, 16, 5 a 13a. E Marcos 5, de 1 a 20. Naqueles dias um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe e traga a nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Absai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixai-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fizeste isso? E Davi disse a Absai e a todos os seus servos: vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Davi vai perdendo as rédeas do poder em relação aos seus filhos. Absalão se organiza para conquistar o poder e com isso emerge o conflito mais dramático que Davi teve de enfrentar. Porém, fica claro que o reinado de Davi está em franca decadência. Ele preferiu fugir para não ter de enfrentar seu filho. Ainda assim, a imagem idealizada de Davi sobrevive, apresentando-lhe como homem humilde e paciente. Aceita a situação como um caminho penitencial para vivenciar o momento como castigo imposto por Deus aos seus desmandos e pecados. O episódio com o descendente de Saul certamente traz à memória de Davi as narrativas de abandono de Deus a Saul, e isso o amedrontava. Prefere seguir seu caminho se distanciando de seu filho na esperança de que Deus reconheça sua humildade e reverta a tragédia que se avizinha. Assim ele se manifesta: talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição. Davi tem consciência dos seus próprios crimes e espera que o sofrimento atual possa trazer-lhe bem no futuro. Davi parece concentrar na sua pessoa toda a fé do povo eleito, provado por Deus e acostumado ao sofrimento e à humilhação. Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro.
Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: e qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Tiberíades, região dos Gerazenos, era território pagão. A vara de porcos significava o auge da impureza. Tudo isso agravado pelo ambiente em que o epiléptico vivia entre os túmulos. Esse homem estava no seu habitat e se sentiu ameaçado pela presença de Jesus. Ao descer da barca, foi exatamente esse homem que foi ao seu encontro e já abriu o jogo. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Porém, este homem, resgatado em sua dignidade pela cura realizada, entendeu o que significava Jesus e quis entrar na linha do seu seguimento. De outro lado, os moradores do local perceberam que teriam radicalmente de mudar o ritmo de vida da cidade. Teriam de deixar o comércio e a exploração significado pela venda dos porcos. Preferiram rejeitar esse caminho e com ele a presença de Jesus entre eles. E no trecho de hoje vemos uma mudança de perspectiva. Ao contrário do silêncio que em Marcos Jesus geralmente impõe aos curados, aqui manda ao possesso libertado que vá levar a notícia aos seus. O homem não se contenta com isso e passa a anunciar na Decápole a obra que Jesus nele realizou. Nosso texto deixa claro que Jesus representa uma proposta nova. Ele não veio para colocar remendo novo em estrutura velha, vinho novo em odres arcaicos. Fica evidente a radicalidade trazida por Jesus com sua proposta de reino, que continua sendo rechaçada pelos esquemas fechados, mas aceita
pelos pobres e pequeninos. Um beijo no seu coração.